Então, dando sequência ao tópico cálculo de campo elétrico de distribuições contínuas de carga, nós vamos trabalhar nesse momento um segundo exemplo de cálculo de campo elétrico com esse tipo de configuração. Em especial agora, nós vamos trabalhar com um disco carregado. Temos o seguinte problema: considere um disco circular de raio R ao longo do qual existe uma densidade de carga superficial uniforme σ0. Calcule o campo elétrico gerado por esta distribuição de carga para pontos ao longo do eixo do disco. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer para justamente trabalhar o problema é desenhar o problema. Então, primeiro ponto, desenhe o problema. Nós temos, portanto, a fantástica tarefa de começar desenhando um disco circular de raio R. Aqui está o ponto central desse disco e não é nem um pouco difícil imaginar que nós temos que começar raciocinando justamente com o eixo desse disco, porque são os pontos ao longo desse eixo onde nós desejamos calcular o campo elétrico. Temos aqui justamente um eixo que caracteriza o eixo do disco. Vamos marcar aqui o ponto O, que é justamente o ponto central desse nosso disco. O disco possui, segundo o enunciado, um raio R, e para que nós possamos visualizar o problema de uma forma interessante, nós lembramos que temos uma densidade de carga superficial uniforme σ0. Novamente, tal como no exemplo do anel, o primeiro exemplo que nós fizemos, trabalhar com uma densidade uniforme significa que σ0 deve ser uma constante. Isto significa a palavra uniforme. E o que isso significa? Que a razão carga por área é a mesma para todas as regiões do anel. Na prática, nós vamos assumir que temos uma densidade de carga positiva para fazer a visualização do campo elétrico. Então, nós temos uma situação relativamente similar à qual eu vou tentar ilustrar aqui. A carga espalhada ao longo da superfície. Para quem gosta de pizza, é como se eu tivesse o queijo, igualmente espalhado ao longo de toda a superfície da nossa pizza. Obviamente isso não é uma pizza, mas é para a gente ter uma imagem pictórica fácil de raciocinar. Bom, o que a gente tem ali? Simplesmente a situação física ilustrada no enunciado. Um disco ao longo do qual existe uma densidade de carga superficial σ0 constante, e nós desejamos calcular o campo elétrico para pontos ao longo do eixo do disco. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui um ponto ao longo do eixo do disco, um ponto qualquer, para lembrar que o que nós queremos não é o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, e sim em pontos ao longo do eixo. O segundo passo, que justamente compreende o desenvolvimento de problemas em eletromagnetismo básico, é desenhe o problema. Segundo ponto, eleja / construa um sistema de coordenadas. Traduzindo, você necessariamente vai ter que calcular o seu campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial e faz-se necessário, primeiro, estabelecer qual é a expressão que você vai usar para calcular esse campo elétrico e o respectivo sistema de coordenadas. Para seguirmos em frente, nós então lembramos que o campo elétrico, em um ponto R do espaço, gerado por uma distribuição de carga superficial, é dado pela seguinte expressão: 1 por 4π ε0, integral da densidade de carga superficial sigma, função de um vetor R', multiplicado justamente por um diferencial de área, uma área infinitesimal, onde essa carga encontra-se espalhada, dividido pelo módulo do vetor R menos R' ao quadrado, ou seja, o campo elétrico cai com o inverso do quadrado da distância, e a informação de para onde esse campo elétrico aponta
fica aqui incorporada nesse vetor unitário R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Por que eu vou precisar do sistema de coordenadas? Porque é impossível escrever quem será o vetor R, quem será o vetor R' se eu não eleger quem serão os meus eixos x, y e z e como é que eu vou justamente trabalhar com eles. Então, o problema claramente possui uma simetria cilíndrica, né? Se eu pegar esse disco e girá-lo por um ângulo φ qualquer, a forma do desenho permanece inalterada. Se isso é verdade, o problema automaticamente, vamos colocar aqui ao lado, requer ou chama ou pede pelo uso de coordenadas cilíndricas. Eu convido as pessoas que estão assistindo esse vídeo a assistir o respectivo vídeo sobre coordenadas cilíndricas presentes no canal Eletroatividade. Eu vou aqui assumir que você já viu isso e vou seguir o problema em frente. Então, eu vou eleger o eixo do disco como sendo um eixo cartesiano Z e vou colocar o nosso disco ao longo do próprio plano XY do sistema de coordenadas. Ok? Bom, se isso é assim, o próximo passo é: quem é esse vetor R que aparece? O vetor R é justamente o ponto onde eu desejo calcular o campo elétrico. Aqui está o nosso ponto P. A partir da origem do sistema de coordenadas, eu construo aqui o nosso querido vetor R. Quem é esse vetor R? Se o eixo do disco está sendo representado por um eixo cartesiano Z, esse vetor R pode ser escrito como Z, que multiplica um versor K. Ok? Lembrando aqui aos colegas, quando eu tenho o meu sistema de coordenadas com esta configuração, os versores I, J, K adquirem esta configuração que agora eu estou colocando aqui no canto superior e você pode imediatamente visualizar aqui. Eu não vou colocar no mesmo desenho para o desenho não ficar poluído. Quanto vale a coordenada Z? Ora, a coordenada Z pode assumir valores entre menos infinito e mais infinito. O que me impede de colocar esse ponto P lá na galáxia de Andrômeda? Desde que o eixo Z aponte para a galáxia de Andrômeda, isso pode estar a milhões de anos-luz, e daí? Não há nenhuma restrição quanto a isso no nosso enunciado. Agora, nós vamos raciocinar da seguinte forma: quem é esse vetor R'? R' é o vetor que localiza a carga infinitesimal que se encontra ao longo da superfície do disco. Quando você vê esta expressão sigma de R' multiplicado por dA', o que você está vendo, lembrando a aula onde nós apresentamos a evolução, a dedução do campo elétrico de uma distribuição contínua de carga, você vai literalmente, a partir da origem do sistema de coordenadas, localizar um ponto na sua distribuição e vai justamente construir uma carga infinitesimal daqui neste ponto. Portanto, a partir da origem do sistema de coordenadas, eu posso praticamente escolher qualquer ponto que se encontre ao longo da superfície do disco. Como dito anteriormente, o problema chama por coordenadas cilíndricas e para escrever quem é esse vetor R', nós vamos rapidamente recordar como funcionam as coordenadas cilíndricas. Nós temos aqui um sistema de eixos cartesianos x, y, z, nós temos aqui um vetor R qualquer, trabalhamos as projeções desse vetor ao longo do plano x, y, e fica fácil identificar nesse contexto que esta projeção ao longo do eixo Z forma a própria coordenada Z em coordenadas cilíndricas, esta projeção ao longo do plano XY a coordenada radial S, e o ângulo que esta projeção faz com o eixo X forma a coordenada azimutal φ. Os respectivos versores são construídos, justamente demarcando o sentido no qual cada uma dessas coordenadas cresce. O que nós temos? O sentido no qual a coordenada Z aumenta é dado por esse versor K, o sentido no qual a coordenada radial cresce é dada por esse versor radial S, e se nós imaginarmos que as coordenadas Z e S estão congeladas, nós teremos este círculo que aqui está, o versor φ é justamente o versor construído
considerando a tangente a essa trajetória circular. É fácil ver, portanto, que este vetor R', que marca um ponto ao longo da superfície do disco, pode ser escrito simplesmente como uma distância S até o eixo, multiplicado por um S versor. Neste momento, vale um ponto a ser considerado. Observe que a coordenada Z, que aqui está, não possui linha. Coordenadas que não possuem linha referem-se a pontos onde nós vamos calcular o campo elétrico. Se eu denotar S sem linha aqui, eu estou dizendo de alguma forma, ao longo das equações que eu vou desenvolver na sequência, que eu estou trabalhando com o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. E não é esse o caso. Esta coordenada denota um ponto onde eu localizo carga. Portanto, eu vou escrever aqui S' multiplicado por um versor S. Ok? Bom, se isto é assim, o próximo passo é escrever o meu vetor R menos R'. Teremos, portanto, ZK versor menos S' S versor. É imediato visualizar que os vetores R e R' são ortogonais entre si. Por quê? Porque R está ao longo do eixo Z e R' está ao longo do plano XY. Portanto, o módulo de R menos R' pode ser prontamente calculado considerando o teorema de Pitágoras, e nós teremos raiz de Z ao quadrado mais S' ao quadrado. Agora estamos quase finalizando a expressão que nos permite calcular esse campo elétrico. O que falta para seguirmos em frente? Esta densidade de carga sigma, a rigor, função do vetor R', nós já sabemos que será uma constante dada por sigma zero. Nós agora precisamos identificar quem será o elemento de área infinitesimal dA' que localiza a nossa carga infinitesimal. Se aqui está o nosso vetor R', em torno dele nós podemos justamente construir um arco de círculo de raio S e estender, variar justamente, manter a coordenada φ fixa e escrever um ds, uma pequena variação do seu comprimento. Se isso é assim, aqui nós temos, portanto, o nosso elemento de área. Se você abstrair esse arco, ele tem o comprimento S de φ. Esta é a abertura angular associada a essa variação em φ. Como todos se referem a pontos na superfície do disco, dφ', ds', S', dφ', e, portanto, esse elemento de área dA' eu vou escrevê-lo como sendo S' dφ' vezes ds'. Observe que esta é a metodologia de construção do nosso diferencial de área. Se isto é assim, nós agora podemos escrever a expressão para este campo elétrico. Isto é, campo elétrico calculado num ponto de coordenada zk versor igual 1 por 4π ε0 integral sigma de R' é simplesmente escrito como um sigma zero. O diferencial de área eu vou escrevê-lo de forma conveniente como sendo S' ds' dφ', né? Simplesmente eu reorganizei os termos que formam o diferencial de área. E nós temos, portanto, tudo isso dividido pela raiz z ao quadrado mais S' ao quadrado. Eu já vou aproveitar e vou lembrar que aqui eu tenho módulo quadrado que multiplica módulo. Portanto, eu vou obter um fator 3/2 no meu expoente. Agora o vetor R menos R', ele é dado pelo vetor ZK versor menos S' S versor. Antes de seguir em frente, vamos colocar no nosso diagrama quem é o vetor R e menos R'. Então, esse vetor, ele encontra-se aqui. Esse é o vetor R menos R'. Ele aponta da carga infinitesimal dQ presente aqui no nosso elemento de área até o ponto P, onde eu quero meu campo elétrico. Então, nós vamos agora abrir esses termos para justamente
desenvolver o cálculo desse campo elétrico. A rigor, nós teremos duas integrais para calcular, e nós temos como variáveis de integração a coordenada radial S', que localiza a distância do nosso elemento de carga até o eixo Z, e nós temos também justamente a coordenada φ, que localiza a posição de cada um dos elementos de carga, a posição angular ou a coordenada azimutal dos elementos de carga no nosso sistema de coordenadas. Nós temos, portanto, o campo elétrico dado pela seguinte expressão: E, calculado num ponto de coordenada Z vezes um versor K, igual 1 por 4π epsilon 0. Sigma 0 é uma constante, nós podemos automaticamente tirá-lo de dentro da integral. Vou abrir aqui uma chaves e vou começar a desenvolver o primeiro termo. A coordenada Z, que localiza o ponto P, onde nós queremos o campo elétrico, claramente independe da coordenada S' ou φ' considerada para o elemento de carga justamente presente aqui no nosso disco. A mesma coisa para o versor K. Se eu escolher esse elemento de carga aqui, o versor K aponta nesta direção e sentido, esse outro ele também continua com a mesma direção e sentido, o mesmo módulo. Então, tanto a coordenada Z quanto a coordenada K, o versor K, independem de S' e φ'. Portanto, esse termo pode sair da integral, e aí nós temos a rigor a seguinte integração a considerar. Primeiro, uma integração na coordenada φ'. Observe que a função a ser integrada agora é z² mais S' ao quadrado elevado a 3 meios. Na prática, a coordenada φ' é invisível para S', portanto ela sai da integral, e agora nós teremos outra integral na coordenada radial. Integral em S' de S' de z ao quadrado mais S' ao quadrado elevado a 3 meios. Próximo termo a considerar, menos S', S versor, né? Sigma 0 nós já tiramos, então teremos menos uma integral de φ', integral de S' que multiplica S', portanto, S' ao quadrado, de S', S versor, por z ao quadrado mais S' ao quadrado elevado a 3 meios. A primeira integral nós vamos chamar de 1, e é ela que nós vamos trabalhar agora, enquanto a segunda integral é a que nós vamos chamar de 2 e vamos trabalhá-la na sequência dos acontecimentos. Vamos, portanto, à integral 1. Esta integral a ser resolvida é justamente a integral em S' de S' por z² mais S' ao quadrado elevado a 3 meios. Quais são os limites dessa integral? Observe que na exposição nós nos ocupamos em colocar os limites ou o domínio da variável z, que descreve os pontos onde queremos calcular o campo elétrico. S' descreve a distância radial dos elementos de carga até o eixo Z em específico. Portanto, S' pode ser igual a 0 para pontos que se encontrem ao longo desse eixo, e ele pode variar justamente de 0 até o raio do disco. Valores maiores do que o raio do disco não fazem sentido nesse contexto, porque não existe carga fora do disco. Portanto, esta coordenada S' ela pode variar entre 0 e R, que é o raio do disco. E é justamente este conjunto de valores que forma os limites da integral que nós estamos considerando aqui. Essa é uma integral relativamente trivial de ser realizada se você fizer a seguinte substituição. Vamos considerar uma variável u igual a z ao quadrado mais S' ao quadrado. Claramente, se nós tomarmos um du, isso fica 2 vezes S' ds'. Portanto, esta integral fica uma integral em du sobre 2, dividido por u elevado a 3 meios, justamente quando S' vale 0, u vai ser igual a z ao quadrado,
Quando S' for igual ao raio, isto será z ao quadrado mais raio ao quadrado. Agora que sabemos o resultado da integral, continuamos aqui. Tiramos esse fator meio. Essa integral com expoente menos 3 meios será u elevado a menos meio com menos meio no denominador. Com u variando de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, esse 2 corta com este aqui. Nós temos menos, e vamos considerar, esse cara é 1 sobre a raiz de u, então nós teremos 1 pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, menos 1 pela raiz de z ao quadrado. Portanto, esta integral 1, operando com esse sinal negativo neste fator, pode ser escrito como 1 pela raiz de z ao quadrado, menos 1 pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando agora que o módulo de um número real a pode ser definido como a raiz quadrada de a ao quadrado, e o resultado desta integral pode ser escrito como 1 pelo módulo de z, menos 1 pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Se isso é assim, nós agora chegamos ao resultado da componente z, da componente do versor k desse campo elétrico. Esse resultado para a integral radial nós acabamos de obter ali ao lado, e a integral em filinha é uma integral que varre justamente a posição angular dos elementos de carga ao longo de todo o disco. Para varrer todas as posições, todas as coordenadas azimutais dos elementos de carga, claramente a coordenada filinha precisa variar entre 0 e 2π. Então, essa integral em d filinha, ela vai de 0 a 2π e ela dará um resultado trivial, obviamente, de 2π. Portanto, o campo elétrico, calculado no ponto z k-versor, será igual a 1 por 4π ε0. Aqui nós temos sigma 0, z k-versor, a integral em φ nos deu 2π, e o resultado associado à integral radial nos deu 1 pelo módulo de z, menos 1 pela raiz de z ao quadrado, mais r ao quadrado. Nós vamos ajeitar essa resposta na sequência dos acontecimentos para fazer as verificações necessárias se ela é uma resposta coerente. Agora, na sequência, nós temos que nos ocupar com esta segunda integral. O aluno que já entendeu o espírito de raciocínio em relação a como se calcula campo elétrico de distribuições contínuas de carga, já percebeu que este próximo termo deve contribuir com uma integral nula. De onde o sujeito tira base para ter esse raciocínio? O exemplo anterior que nós estudamos foi o exemplo do anel. O que nós aprendemos? Se você entendeu como funciona justamente esse elemento de carga, você observou que esse pequeno comprimento, comprimento ds', forma, na verdade, um anel infinitesimal ao longo da superfície do disco. Eu estou trabalhando com um certo elemento dq que fatalmente possui um elemento simétrico na região anterior do nosso disco, a região de trás. O que isso significa? Que se esse sujeito gera um campo elétrico para cá, o seu respectivo vai gerar um campo elétrico diametralmente oposto, e ao se somarem, como a distribuição de carga é simétrica ao longo do eixo Z, o campo elétrico resultante só pode estar ao longo do eixo Z. As componentes paralelas ao plano XY deverão se cancelar. Isto não aconteceria se eu tivesse uma distribuição de carga mais concentrada na parte da frente do disco do que na parte de trás, por exemplo. Mas não é isso que está acontecendo. Agora a pergunta é, se a integral está ali, por que ela aparentemente não é nula num primeiro momento? A sutileza aqui vem do fato de que nós temos o nosso versor radial S
presente no integrando. Aqui está ele. É implícito observar que esse versor S, na verdade, é função da coordenada azimutal filinha do ponto a ser considerado. No caso, o ponto que localiza a nossa carga infinitesimal. Vamos observar simplesmente o versor S. O versor S possui, obviamente, uma coordenada filinha que o localiza no espaço. Observe que para cada ponto ao longo da superfície do disco eu terei uma coordenada filinha. Este versor S radial, ele não é fixo, ao contrário do que acontece com os versores da base cartesiana I, J e K. Então, observemos a seguinte situação. Nós temos ali o nosso versor S, aqui o eixo X, o eixo Y, e fatalmente S possui uma projeção ao longo do eixo X, S possui uma projeção ao longo do eixo Y. Ok? Por favor, observemos que temos naquele diagrama o versor I associado ao eixo X, e o versor J da base cartesiana. Esses versores não sumiram. Se você fizer a decomposição do versor S na base dos versores I e J, isto é, S versor I versor, na direção de I versor, mais S versor escalar J versor na direção de J versor, e isso vai te dar cosseno de filinha na direção de I versor, mais o seno de filinha na direção de J versor. É trivial observar isso desta figura. Portanto, quando nós olhamos para esta integral que aqui está e que forma a integral 2 como um todo, não nos esqueçamos que nós temos que integrar na coordenada radial S', mas também na coordenada filinha. Quando eu escrever o meu versor S na base cartesiana, ele depende exclusivamente de filinha. Se isso é assim, a integral na coordenada radial S' é inócua, e ele vai ser literalmente integrado apenas em filinha. Então, na integral 2, nós temos que considerar uma integral em D' de S versor função de filinha, essa integral feita de 0 a 2π, para poder varrer todo o disco, e isso, portanto, nos dá uma integral de 0 a 2π em D' de I versor cosseno de filinha, mais J versor seno de filinha. Isto segue que o versor I pode sair dessa integral, porque para qualquer valor de filinha que eu considerar aqui, o versor I mantém o seu mesmo módulo, direção e sentido. Isso, portanto, nos dá I versor, uma integral em 0 a 2π, do cosseno de filinha D', mais J versor, uma integral de 0 a 2π, do seno de filinha D'. Claramente, ambas as integrais vão me dar exatamente 0. Qual é a física do que está acontecendo aqui? A física é exatamente similar à figura pictórica que nós acabamos de descrever. Quando eu considero um elemento de carga aqui na frente do disco, ela é dada por ele é localizado por uma certa coordenada filinha. Quando eu varro toda a superfície do disco, eu estou considerando as contribuições desse elemento de carga e do seu simétrico na parte de trás do disco. E, ao realizar essa soma em filinha, eu estou simplesmente mostrando que, ao varrer a superfície completa do disco, as componentes que não estão ao longo do eixo Z automaticamente deverão se cancelar. Então, observe que esse resultado sai de forma natural e nós somos obrigados a concluir que, tanto pela visão física do problema, quanto pela visão algébrica do problema, você vai concluir que a componente radial, a componente ao longo do plano do disco, associado ao campo elétrico, irá a 0. O campo elétrico resultante tem que estar ao longo do eixo do próprio disco. Nós, então, temos o resultado associado ao campo elétrico do disco e o próximo passo, portanto, é fazer uma análise desse resultado para visualizar se ele realmente tem a física correta e
né, como é que eu interpreto esse resultado. O que nós temos aqui? O campo elétrico para pontos ao longo do eixo do disco. Isso eu vou escrever como 1 por 4π ε0, o fator que simplesmente me conta que eu estou no vácuo. Vamos escrever esse próximo termo como sendo 2π vezes z, que multiplica sigma 0, que multiplica 1 pelo módulo da coordenada z, menos 1 pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, na direção do respectivo versor k. A primeira coisa que nós fazemos é a análise dimensional do sistema, da expressão que nós obtivemos. Então, se eu olhar para essa expressão, eu tenho campo elétrico calculado em um ponto de coordenada z k-versor igual a 1 por 4π ε0. Qual é a unidade do termo 1 por 4π ε0? Esse termo é dado em newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Estamos, obviamente, trabalhando no SI. Esse próximo termo possui um 2π que veio da integração na coordenada φ, portanto é um número puro. Z é dado em metros e sigma 0 é uma densidade de carga superficial, portanto dada em coulombs por metro quadrado. Observe-se que essa coordenada Z automaticamente multiplica esse termo que está aqui entre colchetes. 1 pelo módulo de Z, que tem que ter unidade de inverso de comprimento, e a mesma coisa para o próximo termo. Portanto, Z, que multiplica esse termo, produz uma entidade adimensional, porque é comprimento pelo inverso de comprimento. Este termo como um todo tem que ter unidade de sigma 0, que é justamente coulomb por metro ao quadrado. Segue, portanto, que esse campo elétrico possui unidade de newtons por coulomb como esperado e, portanto, dimensionalmente falando, ele está correto. O próximo nível de análise que nós vamos fazer é considerar o fato em que Z é muito maior do que R e, em especial, nós agora tomamos o cuidado de observar que, no desenvolvimento do problema, nós consideramos a coordenada Z positiva, mas nada nos impede de entrar nessa expressão com uma coordenada Z negativa. Do que nós estamos falando? O que acontece se eu considerar o meu ponto P indo para o infinito, quando a coordenada Z é positiva ou quando a coordenada Z é negativa? Observe que enxergar o disco de trás ou de cima, por baixo ou por cima, é totalmente equivalente. Então, eu quero estudar essa situação em que o valor absoluto da coordenada Z é muito maior do que o raio do nosso disco, e nesta situação eu estou justamente me afastando tanto do disco que num dado momento ele tem que deixar de ser um disco e passar a funcionar como uma carga pontiforme. Então, é isso que eu estou observando. Eu quero observar, gostando ou não da ideia, eu tenho a expressão do campo elétrico para o disco, ele tem que virar uma carga pontiforme em algum momento. Bom, se isso é assim, se a minha coordenada Z for muito maior do que o raio desse disco, esse termo torna-se desprezível. Isso é 1 pelo módulo de Z, menos 1 pelo módulo aproximado de Z. Esse termo todo está indo a zero, e isso, num primeiro momento, me faz simplesmente olhar para a expressão e dizer, olha, em primeira observação, eu não estou obtendo a situação em que esse disco vira um campo de uma carga pontiforme. Aqui nós aproveitamos para ilustrar a aplicação de uma técnica extremamente importante na análise de problemas em física, que é justamente a expansão em série de Taylor. Nós não estamos vendo justamente o comportamento de disco virando carga pontiforme, porque estamos tomando esse limite na expressão bruta. O que nós vamos fazer para enxergar esse limite? Nós vamos considerar a seguinte função: f de z, definida como 1 pelo módulo de z, menos 1 pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado.
Como eu quero considerar a situação em que a coordenada z é muito maior do que o raio do disco, eu vou escrever isso agora como 1 pelo módulo de z menos. Vou colocar a minha coordenada z em evidência. Então, isso é z ao quadrado, que multiplica 1, mais r ao quadrado por z ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, e, portanto, a minha função f de z, que eu acabei de definir, pode também ser escrita como 1 pelo módulo de z, que multiplica 1 menos 1 pela raiz de 1 mais r sobre z ao quadrado. Ok? Não tem nada de errado nisso. Observe que você simplesmente fez uma manipulação algébrica do sistema. Nós esquecemos aqui de fechar a expressão com um colchete, mas esse esquecimento está agora corrigido. E eu agora vou fazer o seguinte nível de raciocínio. Essa é minha função f de z. Eu vou olhar agora justamente para esta função que aqui está. Nós vamos definir x como sendo r sobre z e vamos trabalhar com uma função g de x igual a 1 pela raiz de 1 mais x. Na verdade, r ao quadrado por z ao quadrado, para que ela fique numa forma mais simpática, como esta que nós agora colocamos no quadro. Ora, 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 o que nós vamos fazer? Suponha que nós tenhamos a nossa função g de x, aqui uma função qualquer, no sentido de que essa função existe no intervalo de a até b, e suponha que o que eu estou interessado é saber como se comporta essa função g de x nas vizinhanças de um único ponto desse domínio, do domínio onde ela está definida, um ponto x0. Por favor, existe uma técnica muito bem conhecida dentro da matemática, dentro do cálculo, conhecida como expansão em série de Taylor. Se você tem a sua função g de x conhecida, você simplesmente pode encontrar essa função nas vizinhanças do ponto x0 a partir da seguinte expressão. G de x é igual a g calculada no ponto x0 mais x menos x0, multiplicando a primeira derivada de g em relação a x, calculada no ponto x0, mais x menos x0 ao quadrado, que multiplica a segunda derivada de g em relação a sua variável independente x, calculada no ponto x0, mais. Okay? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos justamente trabalhar a expansão em série de Taylor da função 1 pela raiz de 1 mais x, e o ponto x0, onde nós desejamos obter o comportamento dessa função, é justamente o que caracteriza a física do limite que nós queremos trabalhar de disco para carga pontiforme. De disco para carga pontiforme, eu estou trabalhando na situação em que z é muito maior do que r, e, portanto, o ponto x0 que me interessa considerar o comportamento dessa função será exatamente igual a 0. Se isto é assim, a nossa função g de x fica aproximadamente igual a, quando x for a 0, g calculado no ponto x0, essa função vale 1, mais x0 vale 0, x vezes a primeira derivada dessa função. Isso vai nos dar menos 1 meio, que multiplica 1 mais x elevado a menos 3 meios, quando x igual a 0, mais, aqui eu vou escrever uma notação usual que se coloca, ordens de x ao quadrado. Se isso é assim, observemos que essa expressão calculada quando x igual a 0, esse termo vai a 0, 1 elevado a menos 3 meios vai nos dar 1, e isso aqui vai nos dar, portanto, simplesmente o resultado menos meio, e essa função fica igual a 1 menos x sobre 2, mais termos de ordem superior. Portanto, a nossa função 1 pela raiz de 1 mais x torna-se próximo do ponto
x igual a zero como 1 menos x sobre 2. Isso, portanto, quando eu retornar para a função original, que é 1 pela raiz de 1 mais r sobre z ao quadrado, isso é aproximadamente igual a 1 menos 1 meio. Quem é a nossa variável x? Ela é justamente r sobre z ao quadrado mais termos de ordem superior. O que eu faço com isso? Não vale resposta mal educada, eu vou justamente inserir esse resultado na nossa expressão para f de z, porque esse é o valor aproximado da função, e eu já vou tomar o cuidado de fazer isso, por algum acaso, dentro da própria expressão do campo elétrico que eu desejo calcular. Esse campo elétrico, portanto, é aproximadamente igual a 1 por 4π epsilon 0, 2π z sigma 0, que multiplica agora 1 pelo módulo de z, vezes, vamos escrever aqui embaixo, primeiro termo, 1 menos. Agora, vamos trocar de giz. Quem é o termo que veio da expansão? 1 menos 1 meio, que multiplica r sobre z ao quadrado, mais. A partir de agora, eu vou parar de me ocupar com esses termos que vêm aqui, porque eu quero simplesmente enxergar a primeira correção ao comportamento da função. Se isso é assim, desculpe, deixa eu apagar isso aqui, porque esse termo é uma Chaves. 1 menos 1, esses termos se cancelam. Menos com menos vai me dar mais. E se isto é assim, nós vamos observar que este fator 2 que aqui está, vai automaticamente cancelar com esse fator 2 que veio do 2π. Procede, e aí nós teremos no nosso resultado o seguinte comportamento. Campo elétrico ao longo dos pontos do eixo Z igual, ou aproximadamente igual a 1 por 4π epsilon 0, vezes π, que encontra esse fator r ao quadrado, que encontra esse fator sigma 0. Observe que πr ao quadrado é justamente a área do disco multiplicado pela densidade de carga que existe ao longo dele. Portanto, carga sobre área vezes a área do disco vai me dar o quê? A carga total do disco. Vezes, e agora vem a parte mais importante que nós temos a considerar. Esse fator z ao quadrado nós vamos colocar aqui e ficamos com z que multiplica o módulo de z no denominador, e observe, por favor, que há um versor k que nós não escrevemos aqui, mas que aparece aqui agora. Se você já entendeu o que é o campo elétrico de uma carga pontual, claramente enxergou esse termo como sendo a carga do disco dividido pela distância que o ponto P se encontrará em relação a ele. Portanto, 1 por 4π epsilon 0, carga dividido pela distância ao quadrado. E quem é esse termo que aqui está? Se a coordenada z for positiva, esse termo apontará no sentido do versor k for positivo. Se z for negativo, z dividido pelo módulo de z vai me dar igual a menos 1. Matematicamente, nós podemos escrever isso da seguinte forma. Z dividido pelo módulo de z, isso é claramente igual a mais 1 se z for positivo, menos 1 se z for negativo, e este termo se ocupa naturalmente em dizer se o campo elétrico está apontando para cima ou para baixo, dependendo se você estiver considerando pontos acima ou abaixo do disco, conforme a orientação do sistema de eixo de coordenadas que nós escolhemos aqui. Há ainda um último teste a ser feito que nos revela um resultado extremamente interessante. No teste anterior, nós consideramos a situação em que o ponto P ia para o infinito e, matematicamente, isto foi considerado tomando um limite em que o valor absoluto da coordenada z era muito maior do que o raio do disco.
Mas consideremos agora a seguinte situação. Consideremos que nós tomamos o ponto P a uma distância muito próxima da superfície do disco. Se isso acontecer, nós teremos a situação contrária. A nossa coordenada, ou melhor, o valor do raio desse disco será muito maior do que a distância do ponto P à superfície do disco. Se isso é assim, nós podemos refazer o raciocínio anterior, considerando justamente o nosso campo elétrico, reescrito como 1 por 4π epsilon 0, 2π z sigma 0, que multiplica 1 pelo módulo de z menos. Na expressão original, o que nós fizemos no primeiro caso? Nós puxamos a coordenada z em evidência para que tivéssemos neste termo que nós expandimos r ao quadrado por z ao quadrado. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou puxar a coordenada, ou melhor, o valor do raio do disco em evidência. E a expressão que resulta é 1 pelo raio do disco, que multiplica a raiz de 1 mais z ao quadrado por r ao quadrado, ok? Fica como exercício aí para o aluno verificar esse resultado. E lembramos que há um versor K aqui que multiplica esse campo elétrico para dizer que, obviamente, ele é vetorial. Se você fizer a expansão em série de Taylor agora desse termo, fica como exercício para o aluno verificar isso. Você observará que somente esse termo ele fica 1 pelo módulo de z menos 1 sobre r, que multiplica 1 menos 1 meio de z sobre r ao quadrado, ok? Olhando somente para o termo que está em colchetes. E é isso que nós vamos fazer agora. R é um fator muito maior do que z. Portanto, a razão z sobre r ao quadrado é um número muito pequeno. E eu vou desprezá-la nesse exato momento, ok? Se isto é assim, nós teremos 1 pelo módulo de z menos 1 sobre r, que multiplica esse fator 1 que aqui está. Observe que aqui eu tenho r, que vai multiplicar z sobre r. Se z sobre r já é um número pequeno, multiplicado pelo inverso de r, esse número será fatalmente um número menor ainda. Então, nós temos campo elétrico para pontos ao longo do eixo do disco, aproximadamente igual a 1 por 4π epsilon 0, 2π z sigma 0, que multiplica 1 pelo módulo de z, menos 1 sobre r, que multiplica o nosso querido versor K. Lembrando que toda a análise baseia-se na relação da coordenada radial com o valor absoluto da distância z até o plano do disco, nós agora vamos colocar esse fator 1 pelo módulo de z em evidência. O que isso nos dá? Isso fica 1 por 4π epsilon 0, 2π z sigma 0, pelo módulo de z. Isto é, em evidência, 1 menos o módulo de z sobre r na direção do versor K. Novamente, se o módulo de z por r for um número muito pequeno, isto nos dá aproximadamente, observe, 2π, 4π, nós temos um cancelamento aqui, e teremos sigma 0 por 2 epsilon 0, que multiplica z pelo módulo de z na direção de K versor. Agora eu convido as pessoas a raciocinar da seguinte forma: o que esse resultado está nos dizendo? Está nos dizendo exatamente o seguinte: se o ponto P estiver muito próximo da superfície do disco, o observador que se localiza ao longo do ponto P não conseguirá mais enxergar a fronteira do disco. E o que era um disco vai passar a funcionar como um plano
infinito. Faz sentido o resultado que nós estamos obtendo aqui? Observe que o fator Z pelo módulo de Z que multiplica o versor K simplesmente me informa se o campo elétrico, o sentido do vetor campo elétrico, tanto na parte com Z positiva quanto na parte com Z negativa. Esse fator não mexe na magnitude do campo elétrico. O valor da magnitude do campo elétrico é σ0 por 2ε0 e essa magnitude é constante. Pensemos, senhores. O tamanho típico de um ser humano é da ordem de 1,5 metro, 2 metros, enquanto o raio da Terra é da ordem de milhares de quilômetros. Por que será que o campo de gravidade, a aceleração da gravidade nas vizinhanças da superfície da Terra, para nós, se apresenta como um valor particularmente constante? Porque localmente a Terra funciona como um plano infinito. Nós só conseguimos perceber a esfericidade da Terra se conseguirmos subir a uma altura da ordem de quilômetros da atmosfera, e isso nos permite então observar a estrutura como um todo e medir variações no campo G. O que nós estamos obtendo aqui? Se você tiver um plano infinito, você vai obter um valor de campo elétrico que é praticamente constante ao longo de todos os pontos. Então, a partir do resultado do disco, nós podemos obter e verificar o resultado de uma carga pontiforme, tomando o limite apropriado, ou o campo elétrico vai aparecer para um plano infinito se eu estiver suficientemente próximo desse disco. Esse resultado que nós acabamos de obter aqui vai aparecer novamente no nosso curso, quando nós considerarmos o cálculo do campo elétrico do plano infinito, ou por integração da densidade de carga, ou por aplicação da lei de Gauss, próximo tópico que nós veremos.